Vamos abrir em Provérbios 3, 9. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Que eu falo a tua vontade e a tua verdade, no nome de Jesus. Por que é que uns prosperam e outros não? Por que é que uns conseguem vencer na vida e outros não? Nunca fizeram essa pergunta? A diferença está aqui. Provérbios 3, 9. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias da tua renda. E se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Cada vez que confiamos em Deus, nós estamos a dizer, Senhor, eu confio em Ti. E porque estamos a confiar nele, Ele derrama a sua bênção sobre nós. Simples. Então vamos semear em nome de Jesus. Amém? Quem dá com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, e Deus o compensará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, e Deus o compensará. Obrigado, Pai. Podemos semear no Teu reino e crer em Ti. Sabemos que nada nunca vamos ter falta, porque Tu és o nosso Senhor e Salvador, no nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos abrir em Lucas 9, 23. Lucas 9, 23. Por que é que recorremos à Bíblia? Assim como toda a máquina tem um manual de instruções, para nós, o manual de instruções é a Bíblia Sagrada. Simples. E se nós queremos tirar o melhor propósito de todos os equipamentos que temos, a nível, quer telemóveis, computadores, ou máquinas de lavar, ou louça, roupa, micro-ondas, nós devemos ler o manual. Porque lendo o manual, vamos conhecer muito mais e pode-se ter muito mais coisas, ir muito mais além com aquilo que nós temos. Da mesma forma acontece com as nossas vidas. Nós podemos ir muito mais longe. Se conhecermos a vontade de Deus e sabermos o que Ele nos fez em nós, para nós podermos ter. Eu quero-vos dar o título, porque este título ouvi-o hoje, bem cedo. Mais do que uma vitória é preciso uma derrota. Mais do que uma vitória é preciso uma derrota. Eu ouvi e eu fiquei, Senhor, o que queres dizer com isso? Depois eu comecei a entender. Derrotar a vontade própria. Veja o que está aqui escrito. Em Lucas 9, 23. E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Por qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, salvará. Nós, como humanos, temos muitos defeitos. Muitos defeitos. E os defeitos que temos começa com o eu. Nós falamos com alguém e a pessoa vai sempre exaltar e vai sempre dizer, não, eu fiz isto, eu fiz aquilo, eu consegui isto.
Eu consegui aquilo. E à medida que nós andamos com Deus, vamos começando a perceber que afinal não fomos nós, mas sim Deus. E quando aceitei Jesus naquele primeiro ano, eu percebi muita coisa. Eu percebi que era a vontade, não de Deus, mas que a minha vida terminasse sobre a terra. Não a vontade de Deus, mas a vontade do inimigo das nossas almas, que naquele ano a minha vida terminasse. Antes, eu até sei na altura que foi em 1991, em agosto, eu aceitei Jesus, perto do final de agosto. E em setembro, eu sabia que ia acontecer qualquer coisa muito grave. Passou setembro, passou muitos setembros, passou muitos anos. E Deus não permitiu que nada acontecesse. Mas eu comecei a perceber, por algumas coisas que aconteciam na minha vida, eu supostamente não devia ter nascido, porque na altura, quando eu nasci, houve uma epidemia dentro da maternidade e grande parte das crianças morreram, se não todas, mas grande parte delas morreram. E depois de algumas coisas que foram acontecendo pela minha vida, eu começo a perceber que não era da vontade do inimigo das nossas almas de que eu ficasse vivo. Mas eu, e como todos, eu fiz, eu consegui, eu. E quando Jesus diz que se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Isto é muito difícil de negarmos a nós mesmos. Negarmos o que nós queremos fazer, negarmos os sonhos que temos, negarmos tudo. Isto é muito difícil. Andar com Jesus. Para alguns dizem, não, glória a Deus, nós aceitamos Jesus como o Senhor. Ouça, eu lhe digo, não, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Aceitar o que Ele fez na cruz como sendo em meu lugar foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. A minha vida foi completamente transformada. E tudo aquilo que eu sentia, a derrota, o desânimo, tudo isso foi. A tristeza. Muitas das vezes chorar sem saber porque é que estava a chorar sequer. Desapareceu. Lembro-me de uma vez estar num parque de campismo e comecei a chorar porque sabia que o meu avô ia partir. E nós ficamos assim, então, se acredito uma coisa, sem Deus, nós não conseguimos vencer este mundo. Sem Deus, nós não conseguimos vencer as nossas vidas. Sem Deus, é impossível. E algumas pessoas dizem, não, isso é para fracos. Fracos. Eu estou mais forte do que nunca. Fracos. Sim, aquelas pessoas que recorrem a religião, recorrem à igreja, recorrem a Deus, são fracos. Fracos. Realmente quem diz isso não conhece Deus, nem sabe quem é Deus. E continua a dizer, eu fiz, eu consegui, eu tenho, eu sou. Quando nós dizemos não, Deus fez na minha vida. Foi Deus que fez. Se eu continuo vivo,
é por graça de Deus e vontade de Deus. Se eu continuo a pregar, é porque é vontade dele. Mas às vezes eu gostaria de estar de uma maneira diferente, uma coisa diferente, não sei, eu gostaria. Mas e a vontade de Deus? Quando o título me foi dito, mais vale uma vitória, mais que uma vitória é preciso uma derrota. Eu fiquei, então, mas todos nós pensamos só em vitória. Todos nós. Todos. Mesmo aqueles que aceitaram Jesus só pensam em vitória e pensam e conhecem os versículos. Não, eu sou mais que vencedor em todas as coisas. Se Deus é para mim, ninguém pode ser contra mim. 1000 caíram ao meu lado, 10.000 ao lado direito. Então como é que mais que uma vitória é preciso uma derrota? É preciso nós nos anularmos para que Deus possa crescer em nós. Então podemos dizer aquilo que Jesus disse. Vocês vão fazer coisas maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Quando nós deixamos Jesus crescer em nós, faz toda a diferença. Então os nossos sonhos passam a ser os sonhos de Deus, os nossos objetivos, os objetivos de Deus. Mas eu gostava de ter isto, aquilo e aquilo outro. Eu gostava de ter estas coisas e aquilo, e gostava de ter mais isto e mais aquilo. E agarre nisso tudo e coloque nas mãos de Deus. E deixe Ele fazer. Deixe Ele decidir. Eu vos quero falar sobre o que é que aconteceu com o homem. Nós já ouvimos esta passagem bíblica várias vezes. Eu não vos quero ler na Bíblia, mas eu vou-vos contar o que é que aconteceu. Um rapazinho, 12º, portanto, nasceram-lhe 11 irmãos e ele foi o último que nasceu. Ele era muito amado do pai porque ele era filho de uma mulher que ele amava muito, mas que ela sempre foi estéril e só naquela altura ela conseguiu gerar um filho e o seu nome desse filho chamava-se José. O pai gostava muito deste filho e gostava tanto desse filho que o tratava melhor que os outros. Os outros ficaram com ciúmes de tudo isso. Só que ele teve sonhos e nos sonhos mostrava-se que a lua e as estrelas dobravam-se a ele e que os molhos que os irmãos atavam se dobravam a ele. Os irmãos não gostaram disso, inclusive o seu próprio pai também não gostou disto. Mas que sonhos são esses? Os irmãos, com raiva, prenderam-no e venderam como escravo. E ele foi como escravo para o Egito. Depois de ter ido como escravo, serviu como escravo. E você pode dizer até, e os sonhos? Onde é que ficam os sonhos? José teve sonhos. José teve sonhos. Eu acho que na altura ficaram na algebeira. Ele continuou a servir como escravo. Só que a mulher do dono, onde ele estava, começou a gostar dele e queria se deitar com ele. Ele não aceitou, ele rejeitou isso. E a mulher acusou-o injustamente. Ele foi preso. Onde é que está o sonho? Quando estava preso, alguém sonhou lá e ele interpretou os sonhos dos outros. E ele virou-se, não se esqueçam de mim. Ou disse a um deles que salvou, não se esqueçam de mim.
E ele se esqueceu dele. Durante vários anos, onde é que está o sonho? Você está disposto a abdicar dos seus sonhos por causa de Deus? Você está disposto a anular-se por causa de Deus? Porque só na derrota, na derrota de si próprio, vem a vitória de Deus. Quando nós nos anulamos, quando nós agarramos e entregamos a nossa vida como boiça, porque quantos de nós levantamos a mão, Senhor, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, e glória a Deus, e glória a Deus, e depois a nossa vida vemos as coisas a ser transformadas, as coisas a acontecer, e dizemos glória a Deus. Mas o eu fiz, eu faço, Deus fez em mim. Deus fez em mim. Eu. E depois acontece na vida de todo cristão. Deve acontecer coisas que nos fazem repensar toda a nossa vida. Situações em que estávamos muito alto e agora não estamos. Situações em onde estávamos muito bem e agora não estamos. E porquê que Deus está a permitir isso? Para que o nosso eu diminua e Deus cresça em nós. Para que não pensamos que dependemos do nosso emprego, das coisas que fazemos, do conhecimento que temos. Você sabe quantas vezes já aconteceu de pessoas estarem a falar ao pé de mim e eu lhes dou a solução para resolver aquilo e a pessoa fica a olhar para mim assim, realmente uma boa solução e tal. E eu paro e começo a pensar e eu digo, de onde é que eu fui buscar isto? Porque eu próprio, para a minha vida, não me lembrava disso. Portanto, eu reconheço que não vem de mim. Vem de Deus. Mas porquê que Deus está a atuar assim na minha vida? Porque à medida que eu vou andando, eu vou permitindo que o eu diminua e Deus cresça. Você está entendendo? Não, mas eu tenho capacidades, você sabe que não são muitos aqueles que são chamados com as capacidades para fazer alguma coisa. Há pessoas, inclusive, que nunca tocaram instrumentos musicais, que nunca cantaram sequer. E Deus as chama para cantar. E ele diz, mas como é que isso é possível? E, no entanto, cantam maravilhosamente. Porquê? Porque Deus os chamou e os capacitou para fazer isso. Eu estou a falar disso como posso falar de outras áreas. Deus já me colocou em áreas do qual eu não conhecia ou não sabia muito sobre isso. Depois, quando eu comecei a operar e a fazer a vontade de Deus, eu percebi que era Ele que me estava a capacitar e a me dar direção para as coisas que eu estava a fazer. Quando alguém o colocar num sítio para fazer alguma coisa, você nunca diga, não, mas eu não consigo. Não, você tem Deus, você consegue tudo. Você pode fazer tudo. Honra ao Senhor. Ainda há pouco lemos, honra ao Senhor. Honra ao Senhor com as primícias da tua renda. Honra ao Senhor com a primícia da tua vida. Com aquilo que a tua vida é. E então Ele te fará encher. Na história de José, você sabe como termina. José é levado perante Faraó para esclarecer um sonho e quando chegou lá, ao descortinar o sonho, ao mostrar ao Faraó o que é que o sonho significava,
disse também a solução. E quando disse a solução, o faraó olhou para toda a gente e olhou para ele e disse: ninguém há como tu, que tenha o Espírito de Deus. E então sobre ti será governado todo o Egito. Agora, sim, o sonho que ele teve está-se a tornar realidade. E mais tarde, os irmãos dobraram o joelho a ele. E ele mandou-os trazer a todos. Às vezes nós não percebemos porque é que nos está a acontecer certas coisas, porque é que Deus está a permitir vir certas coisas, mas por que não? Porque é que não deixamos Deus operar nas nossas vidas? Porque é que não deixamos que Ele faça em nós o que tem que fazer? Às vezes a nível de falta de saúde, às vezes falta financeira, falta de outra coisa qualquer. Porquê? Senhor, mas a tua palavra diz isto, a tua palavra diz aquilo, a tua palavra diz. Mas as coisas não estão a acontecer. Ou acontecem a conta-gota. Exatamente como aconteceu àqueles israelitas que estiveram no deserto. Eu te deixei ter fome para ver o que estava no teu coração. Se obedecias aos meus mandamentos ou não. Apesar das coisas que estão a acontecer na nossa vida não são aquilo que nós desejávamos, vamos continuar a obedecer a Deus? Vamos continuar a honrar a Deus? Ou não? Veja o que está aqui escrito. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Paulo escreve uma carta à igreja de Gálatas, que está em Gálatas. Escreve nesta carta isto. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por si mesmo, por mim. Será que somos capazes de chegar a este ponto? Não, e você vai dizer, os meus desejos pessoais, e aquilo que eu quero, aquilo que eu quero ter. A Bíblia diz que Deus concede os desejos do nosso coração. Quer dizer que os seus desenhos, os seus sonhos, não estão esquecidos na parte de Deus. Mas Ele quer ver, Deus quer ver na sua vida se você vai fazer primeiro os sonhos de Deus em vez dos seus. Se você vai viver o sonho de Deus, a vontade de Deus, em vez da sua vida. Como é que vai ser? Deus ou nós próprios? Alguns poderão dizer, não, mas eu tive um sonho, tive uma visão, tive uma profecia, tive algo que me foi dito. Então e isso? Onde é que fica isso? Isso fica tudo no tempo de Deus. Uma vez viraram-se para mim e disseram-me assim, Deus tem grandes coisas para si. E eu olhei para a pessoa e disse, eu sei. Porque eu sabia. E ele virou-se para mim e disse-me assim, mas no tempo de Deus. Sabe quantos anos levou Davi para ser rei, embora ele tivesse sido ungido como rei?
levou 13 anos. Você sabe quantos anos levou Abraão a ter um filho? 25 anos. Você sabe quantos anos levou Moisés para ser o libertador do povo de Deus? Porque ele queria libertar aos 40 anos de idade. Ele queria libertar. Mas só 40 anos depois, aos 80 anos, é que ele voltou. Não agora na força dele. Porque ele próprio se dizia que não tinha força, nem capacidades, nem sabedoria para fazer. Mas Deus diz, eu sou contigo. É o que te basta. E a Bíblia diz que Moisés era um homem muito manso. Mas ele, aos 40 anos de idade, não era muito manso. Ele, aos 40 anos de idade, matou uma pessoa. E aos 40 anos tentou libertar o povo. Tentou libertar da opressão que estavam a sentir aos 40 anos. E por isso matou uma pessoa. E só aos 80 é que ele voltou e fez a vontade de Deus. Isso quer dizer que eu vou levar muitos anos até acontecer a vontade de Deus na minha vida? Não sei. Mas lhe digo uma coisa, depender muito das suas reações. Muito mesmo. Eu quero-vos ler aqui uma coisa. Eu quero-vos ler aqui uma coisa que eu encontrei. Olha, pelos vistos não tenho aqui. Eu pensava que tinha, mas não tenho. Mas era algo não, eu acho que é Josué 5, 6. Deixa-me ver, deixa-me abrir primeiro, desculpem. É este mesmo, é. Josué 5, 6. Peço desculpa. Eu não tinha cá a indicação certa, por isso é que eu dizia que não tinha aqui, mas tenho. Josué fala para o povo. O que é que aconteceu? Moisés agarrou, tirou o povo do Egito. Quando tirou o povo do Egito, passaram o Mar Vermelho, venceram e depois foram andando e depois iam para o Monte de Deus e depois foram para a Terra Prometida. Quando chegaram ao pé da Terra Prometida, mandaram 12 espias, 2 vieram com um relatório positivo, 10 deles com um relatório negativo. O relatório negativo ofendeu a Deus. E então andaram 40 anos no deserto. 40 anos. Aqueles todos que duvidaram do poder de Deus e não acreditaram, Deus não se agradou nada deles e eles morreram nos 40 anos que andaram às voltas. E nos 40 anos nasceu um novo povo que foi educado com Deus, andando com Deus. E esse povo agora iria entrar e conquistar a terra prometida que conquistaram. Agora vejam o que é que Josué fala ao povo. Josué 5, 6. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se achar toda a nação, os homens de guerra que saíram do Egito e que não obedeceram à voz do Senhor, os quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor jurara aos seus pais dar-nos, terra que mana leite e mel. Depois está no versículo 7, porém, em seu lugar pôs os seus filhos. Estes Josué circuncisou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. Circuncidação é feito no corpo, mas algo simboliza algo no coração. Josué estava a dizer que Deus não se agradou daqueles que duvidaram do poder dele. Quantos anos vai levar
Você está a duvidar do poder de Deus? Se você está a duvidar do poder de Deus, ainda vai haver uns anos mais, até você confiar plenamente nele e só nele. E então, o projeto que Deus tem para a sua vida vai acontecer. Nunca antes, nem depois. Na altura certa. José teve um sonho. E levou talvez 10 anos, ou mais de 10 anos, até acontecer o sonho. Como é que é? Quanto mais depressa você se anular, mais depressa Deus cresce. Mais as coisas começam a acontecer na sua vida. O que é que nós estamos dispostos a fazer por causa disso? Quando eu ouvi o título, eu ouvi muita coisa, pensei em muita coisa. Mais que uma vitória é preciso uma derrota. E eu escrevi aqui, derrota da vontade própria. E começa pelo eu. Começa pelo eu. Eu sou, eu fiz. Cada vez que você ouve um cristão dizer, não, eu consegui, eu fiz, eu. Cristo ainda não cresceu nela. Porque todo aquele que é de Deus reconhece que o poder não vem dele, nem nunca verá dele. Nem teve a ver com a oração que ele fez, teve a ver com o poder de Deus na sua vida. Com o poderoso Deus é para poder fazer as coisas. Porque ele sim é capaz de fazer grandes coisas em nome de Jesus. E então sim, os sonhos que tivemos, aquilo que Deus nos mostrou, se torna realidade. Porque o nosso eu desapareceu. E agora Cristo vive em nós. Agora nós sabemos em quem dar glória. Porque não fui eu, foi a minha capacidade, não. Foi a capacidade de Deus. Foi o poder de Deus que fez. E nós glorificamos a Ele. E a Ele damos toda a glória e toda a honra. Eu lembro-me, quando eu pertencia a uma determinada igreja, eu lembro-me, quando Deus abençoava e libertava, nós cantávamos quase sempre uma canção que sempre ficou marcada dentro de mim. E a canção dizia, o coro diria, a Deus toda a glória, a Deus toda a glória, a Deus toda a glória, pelo que Ele fez por mim. Depois continua. Nós estamos a dar glórias a quem? A nós? Ou Ele? Que é digno de toda a glória, todo o louvor, toda a honra. Para conseguirmos as vitórias que temos que ter na nossa vida, nós temos que sofrer derrota de nós próprios. Os nossos sonhos, os nossos desejos, sendo todos colocados nas mãos de Deus. Mas eu quero ter isto, eu quero ter aquilo, eu desejo ter isto, eu desejo ter aquilo. Agarre nisso tudo, faça um pacote muito bonito e coloque nas mãos de Deus. E diga, Senhor, tu sabes o que eu quero, o que eu desejo. Agora diz-me o que tu queres. E você sabe como é que você sabe o que Deus quer? Veja o que é que está a acontecer na sua vida. Você está a aceitar o que está a acontecer na sua vida? Ou não está a aceitar? Ou está a levar muito a mal por o que está a acontecer? Ou pergunta, mas porquê, Senhor? Porquê, Senhor?
Ou você diz assim: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Que se faça a tua vontade e não a minha. Porque eu sei que em todas as coisas tu me vais tornar o mais que vencedor. Tu vais suprir todas as minhas necessidades. Tu vais-me trazer tudo o que eu preciso na altura certa, no processo certo. Os meus sonhos já estão nas tuas mãos. Já está tudo nas tuas mãos. Pois acredita em mim. Moisés orou a Deus e mudou a vontade de Deus porque Deus queria destruir o povo todo. E Moisés intercedeu pelo povo. Abraão intercedeu junto a Deus. E por causa disso, a família dele foi salva. Quando você ora, Deus ouve a sua oração. E eu sei porque sei de coisas que iam acontecer e orei e pedi a Deus e Deus mudou. E no entanto eu sei que Ele não queria mudar. Mas a Deus nós honramos. A Deus glorificamos. Em Deus bendizemos. Ele é o Todo-Poderoso. Sabe quantas vezes eu digo, Senhor, vê se há alguma coisa errada em mim, vê se há algum caminho mau, exatamente como Davi dizia, o rei Davi. Estou a fazer alguma coisa errada, estou a fazer alguma coisa de mal. Ajuda-me, Senhor. Eu preciso de Ti, ajuda-me. Às vezes nós pensamos que as circunstâncias estamos a dever-se a alguma coisa que fizemos, alguma coisa que não agimos corretamente. Algumas vezes é, porque mal não virá homem sem causa, mas outras vezes também não é. É Deus a provar os nossos corações, a ver se o nosso eu diminui e ele cresce. Porque aí faz toda a diferença. Toda a diferença. Toda a diferença mesmo. Quantas vezes queremos fazer o que queremos e sabemos que é errado e, no entanto, continuamos a fazer? Quantas vezes não honramos pai e mãe, não honramos aqueles que são os nossos cuidadores? Você alguma vez pensou se Deus se agrada do que é que estamos a fazer? E agora pergunta assim, então se Ele não se agrada, o que é que vai acontecer consigo? Eu estava na igreja, numa reunião de trabalho, e de repente alguém se levantou a dizer que não concordava com uma coisa. E eu fiquei de boca aberta. Porque se alguém está em liderança sobre uma igreja, a decisão é dele. E se houver alguém que vai ser corrigido, vai ser por Deus, ele. E se levantou que não concordava com aquilo e não coisa, e barafustou e tal, e não sei o quê. Eu fiquei a olhar para ele. Não disse nada. E Deus disse-me dentro de mim, eu vou tocar nos bens dele. E eu fiquei
Não disse mais nada. Um ano depois, um bem dessa pessoa foi tocado. E eu, quando soube disso, o temor caiu sobre mim. Porque a pessoa nem nunca percebeu o que tinha feito. Eu, nesse dia, estava de joelhos no altar, pedindo perdão a Deus, para que Ele mostrasse se havia algum caminho mau, se havia alguma coisa que eu estava a fazer de errado, que mostrasse. O caminho, o temor caiu sobre mim. Porque quando se anda com Deus não é a brincar. Não, 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 Cristo morreu por mim. Por isso é que nós fomos comprados com alto preço. O sangue de Jesus, com alto preço. E quem muito é dado, muito é pedido. A Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor que Ele tudo fará. Entrega os seus sonhos. Entrega os seus desejos a Deus. E deixe Ele que, na altura certa, Ele fará isso por si. Na altura certa. Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Que conseguimos ficar de pé. Vamos dizer, Pai, a vida que Tu me deste foi concedida por Ti. Se estou vivo, por Tua causa estou vivo. Por isso, Senhor, eis-me aqui. Que eu faça sempre a Tua vontade, que eu coloque os meus sonhos nas Tuas mãos. Que eu não me queixe da situação que eu estou a passar, nunca. Mas que levante as mãos para os céus e diga que Tu és poderoso para me abençoar em todo o meu caminho. Porque é isso que eu creio, Senhor. E é isso que eu falo. E é isso que eu recebo, Senhor, no nome de Jesus. Graças te dou, porque és um Deus abençoador. Deus que liberta e abençoa em todo o meu caminho. E eu te agradeço, Pai. No nome de Jesus, eu te agradeço. Por tudo o que tens feito por mim, por tudo o que vais fazer. No nome de Jesus. Amém. Muitas bênçãos. Bom fim de semana e muitas bênçãos em nome de Jesus. Amém.